Olá, muito bem-vindo ao episódio número 9 do nosso podcast. O amor está no ar. Como estão? Como se sentem, meus queridos? Eu confesso que já tinha algumas saudades de gravar para vocês. Até estava aqui a pensar, lá está, que tinha saudades e ao mesmo tempo que é meio estranho, parece que estamos a estrear novamente, porque efetivamente já não gravava aqui há algum tempo e lá está. É sempre bom voltar ao sítio onde nós somos felizes, onde nós estamos bem e não havia melhor forma de voltar do que ter este episódio assim mais relaxado, mais aqui, mais pessoal, mais de um para um, como o episódio que vamos ter hoje, um episódio mais intimista, um episódio muito especial porque teve a vossa participação. Portanto, eu queria começar desde já por aí, quero agradecer-vos imenso a vossa participação, a vossa entrega, com as perguntas maravilhosas que eu aqui tenho. Lá está, eu sei que não dei muita oportunidade para pedir estas perguntas a quem me segue por outras plataformas que não o Instagram, e portanto eu prometo que se gostarem deste podcast, e lá está, fica aqui já o desafio, se gostarem, para partilharem comigo, não vai ser o primeiro, não vai ser o primeiro, mas não vai ser o último podcast que vamos fazer deste género, e depois também dou a oportunidade a outras pessoas que me seguem noutras plataformas deixarem também os vossos comentários, as vossas perguntas, e fica para um outro episódio que haveremos de fazer de seguida, porque claro que vou falar aqui sobre muitas coisas convosco hoje, mas muita coisa fica por dizer e por isso, lá está, queria agradecer do fundo do coração a quem me segue no Instagram e a quem deixou estas perguntas maravilhosas. Vou tentar responder ao máximo que eu conseguir, mas vou tentar ser o mais concisa possível para não ficar aqui um podcast também muito longo, que confesso que este vai ser um compromisso que eu vou aqui estabelecer convosco, que é eu quero ver se começo a fazer os episódios aqui um pouquinho mais pequeninos, também para não se tornar também muito maçador para quem está desse lado a ouvir. E lá está. E hoje então vou tentar responder ao máximo de perguntas possível. Algumas posso não me alongar tanto por causa disso, para não ficar tão longo, mas vou tentar responder ao máximo de perguntas que vocês me fizeram possíveis, para também de alguma forma vos agradecer pela vossa participação. E lá está, meus queridos, queria começar desde já por aqui a agradecer-vos, a agradecer esta vossa participação fantástica e lá está, explicar que hoje, eu sempre vos disse isto, não é, em relação aqui ao podcast, mas hoje eu quis vos trazer um bocadinho ainda mais da Marta que está aqui enquanto pessoa. Obviamente que é impossível dissociar-me da Marta profissional e da Marta psicóloga, que acredito que grande parte de vocês siga até nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, até porque também estou nessa rede. Portanto, acredito que alguns de vocês também me conheçam como essa profissional, mas aqui no podcast, lá está, é um podcast mais pessoal, um podcast em que eu revelo mais de mim, é um podcast em que claramente vocês me conhecem muito melhor e muito mais aprofundadamente de mim enquanto Marta, enquanto pessoa. E hoje vai ser um excelente exemplo disso, porque eu venho aqui enquanto Marta e vou falar um bocadinho com vocês sobre quem é esta pessoa que aqui está deste lado, de uma forma um bocadinho mais descontraída, mais com temas específicos que vocês me trouxeram. E portanto, meus queridos, sem mais demoras, vamos começar com a primeira pergunta, que no fundo eu vou juntar duas perguntas que vocês me fizeram. Que é, então, as duas primeiras perguntas que eu vos trago são: o que a motiva a ser melhor todos os dias? Foi aqui uma pergunta que uma seguidora fantástica me perguntou. E também, qual é a minha inspiração? Na vida, no fundo. Então eu acho que não fazia sentido começar este episódio sem começar por aqui. E porquê, meus queridos? Eu confesso que tentei não olhar muito para as perguntas e tentei não pensar muito sobre as perguntas que vocês me mandaram. Mas esta foi daquelas que me deixou mais a pensar. E porquê? Porque eu acho que até há relativamente pouco tempo, muito provavelmente, eu iria dizer que aquilo que me motiva a ser melhor todos os dias, aquilo que me inspira, seriam outras pessoas. E eu iria dar-vos exemplos, desde pessoas que eu tenho em relação de amizade, ou relação familiar, relação até amorosa, quem sabe. Pessoas que eu não tenho qualquer tipo de relação, mas que me inspiram, pessoas que eu não conheço, que não conheço na convivência do meu dia-a-dia, não é? Aqueles chamados ídolos que nós temos. E rapidamente, se calhar, eu iria por aí. Mas hoje em dia, meus queridos, eu acho que a resposta foi muito mais fácil, mas ao mesmo tempo foi estranha para mim. Porque quando eu pensei nesta pergunta, a resposta automática que me veio à cabeça sou eu mesma. Eu é que me inspiro neste momento a ser melhor todos os dias. Eu é que me motivo neste momento a ser melhor todos os dias. E a minha inspiração sou eu. E efetivamente foi algo que ao mesmo tempo foi muito estranho, não é? Eu ter percebido isto. E claramente, obviamente, isto é importante dizer. Isto não quer dizer que todas as pessoas que eu tenho à minha volta
Claro que sim, claro que eu vou beber um bocadinho de todas as outras pessoas que me circulam. Claro que eu me inspiro, nas pessoas que eu tenho à minha volta. Eu tenho amigos super inspiradores e até já vos trouxe aqui algumas pessoas super inspiradoras para este podcast que fazem parte da minha vida. E portanto, claro que sim, claro que eles me inspiram também todos os dias de alguma forma. Amigos, família, o meu marido, as pessoas que eu sigo nas redes sociais e o trabalho e afins, mas não os conheço propriamente dito. Claro que elas me inspiram, de alguma forma. Mas, efetivamente, hoje em dia, a pessoa que me inspira mais e que me motiva mais a ser aquilo que eu sou todos os dias e procurar sempre ser o meu melhor, sou eu. E eu acho que isto é tão bom como assustador. Porque, efetivamente, significa que cada vez mais eu dependo de mim e apenas de mim. E, portanto, eu não vou depender da motivação que as outras pessoas me vão dar. Eu não vou ficar à espera que sejam os outros a motivar-me para ser melhor todos os dias. Eu não vou estar à espera que sejam os outros a dizer-me o que é que eu devo fazer ou o que é que eu não devo fazer. E isto é assustador, porque durante muito tempo, efetivamente foi isto que eu fui fazendo. Eu fui estando sempre à espera que os outros quase que me alinhassem, que me mostrassem o caminho, que me dissessem porque é que eu deveria fazer, porque é que eu deveria seguir este caminho e não o outro. E hoje em dia sou eu. Isto tem muito de maravilhoso, sem dúvida, mas tem uma grande responsabilidade, sem dúvida. E eu sinto essa responsabilidade. Mas lá está, mas ao mesmo tempo é maravilhoso perceber que aquela questão de, ok, com quem é que tu competes todos os dias? Eu sinto que já não tenho que competir com ninguém, mas o único exemplo que eu tento comparar para perceber se estou a crescer ou não é comigo mesma. E isso é fantástico. Ao mesmo tempo, lá está, é assustador porque dependemos cada vez mais de nós e não é uma competição de todo fácil e não tem de ser uma competição, mas lá está, eu fico muito feliz que hoje em dia, efetivamente, sou eu que me motivo a ser melhor todos os dias. Sou eu que me motivo a procurar a minha melhor versão todos os dias. Sou eu que me motivo todos os dias a levantar-me e a procurar trabalhar em mim, a procurar, lá está, motivar-me para ir trabalhar efetivamente também todos os dias, para lutar pelo meu sonho, pelo meu negócio, pelos meus sonhos, porque eu sou uma pessoa de sonhos e, portanto, também tenho bem mais do que um. E lá está, e é maravilhoso essa questão estar dentro de mim e isso depender de mim e já não depender efetivamente dos outros. E, portanto, claro que tenho bastantes pessoas que me inspiram, claro que tenho bastante pessoas que me ajudam também a sentir-me motivada e às vezes até em pessoas particulares, em áreas particulares da minha vida, mas efetivamente esta força motora sou eu hoje em dia e confesso que me sinto muito orgulhosa disso. E portanto, era desta forma que eu queria começar o podcast, a explicar-vos que sem dúvida que aquilo que transformou a minha resposta, talvez se eu desse esta resposta há cerca de um ano e tal atrás, para aquilo que eu estou a responder-vos hoje, sem dúvida que é aquilo que eu já trabalhei em mim. E todo o caminho que eu tenho feito de amor próprio e todo o caminho que eu tenho feito de me descobrir e de me descobrir todos os dias. E sem dúvida que foi muito graças a esse caminho. E portanto também queria-vos deixar aqui já este reminder que é, se vocês sentem que também precisam de fazer este caminho, peçam ajuda. Foi só com ajuda que eu consegui. Para eu conseguir hoje cada vez mais depender de mim e só de mim, aí efetivamente eu precisei de pedir ajuda para chegar a este caminho. Ainda tenho um longo caminho a percorrer, claramente, muito longo, mas efetivamente já consigo sentir muitas diferenças e, e é maravilhoso. Efetivamente, torna-nos muito mais leves. E portanto, meus queridos, fica aqui também este reminder que eu acho que é sempre muito importante. Então, meus queridos, continuando aqui, lá está, eu não estou a escolher as perguntas, elas estão a aparecer aqui aleatoriamente. E a segunda pergunta que me mandaram, eu confesso também, vou tentar não me alongar muito sobre isto, mas vai ser difícil, porque é um tema que eu já há bastante tempo que mando a debater se trago, se não trago, porque é um tema que para mim, própria, eu acho que é um tema que ainda não está bem. Não é resolvido. Eu acho que em mim própria também ando a descobrir aqui algumas respostas em relação a este tema, e então vou-vos dizer qual é a pergunta para vocês perceberem. A pergunta que me fizeram é: já tiveste nos escuteiros ou em algum grupo de jovens? E como foi a experiência? E então, efetivamente, em grupos de escuteiros eu nunca tive qualquer tipo de experiência com grupos de escuteiros. Acho que é uma experiência que tenho pena não ter tido, porque acho que é um espírito de grupo gigante. Eu acho que se adquire muitas capacidades mesmo individuais e de grupo muito grandes. E eu acho que é pena, por acaso, eu não ter tido essa experiência, mas tive outras também muito maravilhosas. E por acaso, nos escuteiros nunca tive, mas em grupos de jovens efetivamente tive. E quando nós estamos aqui a falar em grupos de jovens, eu sei que, e possivelmente não é para me estarem a fazer esta pergunta, efetivamente acredito que sejam grupos de jovens ligados efetivamente à Igreja Católica. E então eu desde mais pequena que
ok, se calhar nunca estive só ligada a grupos de jovens, também fiz a catequese, fiz o caminho todo da catequese e depois efetivamente sim, estive ligada aqui a alguns grupos de jovens. E então, e para vos explicar o porquê de eu estar aqui na dúvida se trazia ou não este assunto, porque foi algo que eu nunca falei, publicamente, pelo menos relacionado aqui nas redes sociais, que é sobre a minha fé. E lá está, efetivamente eu tive uma educação católica e efetivamente foi a minha educação e continua a ser a minha educação hoje em dia. E lá está, aquilo que é a minha base familiar e que a minha família sempre me transmitiu e a minha própria comunidade, porque a minha própria comunidade também é que tem muito esta fé católica muito presente. E lá está, eu acho que é mesmo por causa disso. Vamos começar, se calhar, talvez por aí. Eu hoje em dia ainda considero que é esta a minha fé. A minha fé é fé católica, mas acima de tudo eu acredito em Deus. Eu acredito que há, efetivamente, há uma força superior a todos nós e efetivamente que nos ajuda, que nos ampara e que nos dá aqui algum alento e que às vezes consegue nos demonstrar certas coisas maravilhosas que nós temos na vida que se calhar de outra forma nós não conseguiríamos. É um bocadinho isto em que eu acredito. Se eu cresci com esta questão da fé católica específica desta igreja, sim, foi a igreja em que eu cresci. Hoje em dia, eu confesso que já tenho algumas questões e cada vez me coloco mais questões relativamente à igreja onde eu cresci. Porque efetivamente, lá está. E não preciso alongar, todos nós sabemos, todos nós já ouvimos certas questões que a Igreja Católica tem, muito para melhorar, muito para crescer. Mas lá está, o que é que eu costumo dizer? Eu não acredito na Igreja Católica. A minha fé não é pela Igreja Católica. A minha fé é por Deus e por Jesus. E, portanto, são neles que eu acredito. E há muitas coisas que falham na Igreja Católica, não é nem por Jesus nem por Deus. É pelos homens. A Igreja é feita de homens. De homens, e aqui digo homens, mulheres, que também é outra questão, mas pronto, mas que é feita por pessoas. E as pessoas falham. E, portanto, daí é que eu acho que a Igreja às vezes também falha. E, portanto, eu não acredito na Igreja, eu participo nesta Igreja, eu acredito nesta força e esta entidade superior que existe. E essa eu continuo a acreditar e faz-me todo sentido na minha vida continuar a acreditar. Mas lá está, confesso que tem sido um caminho assim de descoberta, de questionamento, porque lá está, eu quero acreditar que para esta força em que eu acredito, esta força consegue amar todas as pessoas da mesma forma, consegue acolher todas as pessoas da mesma forma e todas têm a mesma importância. E portanto é nisto em que eu acredito e para mim é algo que está aqui claramente em construção, mas para vos falar em relação a esta questão dos grupos de jovens, eu estive sim, eu gostei muito de estar. Aliás, eu gosto de continuar a participar na minha comunidade sempre que eu consigo. Cada vez é mais difícil por causa cada vez que tenho menos tempo para este tipo de atividades, mas tento colaborar o máximo que consigo porque é maravilhoso o poder de uma comunidade quando se une em alguma coisa que acreditam e em prol de alguma coisa que querem conseguir, construir ou obter. E, portanto, eu continuo a participar, não em grupos de jovens, hoje em dia cada vez participo menos. A última experiência que eu tive de uma espécie de grupos de jovens foi a preparação para as Jornadas Mundiais da Juventude, que lá está, eu sabia que era ali um compromisso com um espaço específico no tempo. Hoje em dia já não participo tanto nestas coisas, mas na minha comunidade onde eu cresci, eu tento participar o máximo que consigo e gosto muito, porque foi muito com esta comunidade que eu aprendi o que é a verdadeira entreajuda, o que é o verdadeiro altruísmo, o que é a verdadeira inclusividade. E aprendi muito com esta comunidade. E esta comunidade tem muito esta carga católica e esta carga de fé. E, portanto, se há alguma coisa que a fé me ensinou, foi estes valores fantásticos e que eu quero levar sempre comigo. E, portanto, lá está. Era isto que eu vos queria transmitir, era isto que eu queria falar. Também não me vou alongar muito mais, porque acho que já partilhei aqui um bocadinho convosco daquilo que sinto que me faz sentido e que sinto que é a minha resposta neste momento. E é isso, meus queridos. Portanto, vamos passar à próxima pergunta. A próxima pergunta é muito, muito gira. Eu gostei muito desta pergunta, que é: como nasceu o gosto pela música? Fala um bocadinho sobre isso, adorava saber. Mais uma vez, meus queridos, muito obrigada por estas perguntas maravilhosas que me ajudam aqui efetivamente a levar a cantinhos que se calhar nunca falámos sobre isso. Para quem não sabe e para quem se calhar não me conhece tanto pelas redes sociais, eu, para além de psicóloga, como eu costumo dizer, sou psicóloga a full-time e sou cantora a part-time. E, portanto, era só aqui para explicar um bocadinho este contexto da música. A música faz muito parte da minha vida. A música sempre fez parte da minha vida. Eu não me lembro de quando é que eu comecei a cantar ou quando é que a música começou a fazer parte da minha vida, porque no fundo lá em casa, principalmente, todos nós amamos música. E eu lembro-me, desde muito pequenina,
que um dos momentos mais bonitos que nós tínhamos quando nos juntávamos enquanto família e em convívio era a cantar. Era o meu irmão, ele toca guitarra, é a única pessoa lá de casa que toca guitarra, e ele agarrava na guitarra, trazia a guitarra para a mesa, porque era por acaso um hábito que temos ainda hoje em dia, que eu gosto muito, que é quando nós estamos em família à mesa, não tentámos desde sempre que não houvesse qualquer tipo de distrações, telemóveis, televisão, e então era à mesa que acontecia muita comunicação e muita partilha enquanto família. E que lá está, meus queridos, às vezes isto dá para o bom e às vezes dá para o menos bom, porque quando nós partilhamos uns com os outros, às vezes acontece conflitos, e que é normal, não é? Conflitos, trocas de ideias, e lá está, e era aqui que acontecia muita coisa, e acho este hábito fantástico, e na minha família, confesso que é difícil, porque eu acho que cada vez é mais difícil nós termos estes momentos sem distrações, e portanto é mais, está-se a tornar, não é, é um desafio assim, mais difícil do que eu pensei, mas claramente é algo que eu depois também quero instaurar cada vez mais presente na minha família, que é estes momentos de partilha sem distrações. E nestes momentos de partilha sem distrações, nós quando acabámos de comer e de falar, muitas vezes o que acontecia era, para continuarmos este convívio, o meu irmão ia então buscar a guitarra e nós começávamos todos a cantar. E nós os cinco, ou seja, o meu pai, a minha mãe, eu, o meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha. E é muito giro, porque lá está, ou seja, eu sempre me lembro de poder libertar a minha voz e este amor pela música desde muito pequenina. Lá está, depois como eu também participava muito nesta parte da fé e da parte cristã, também animávamos muito missas, festas, ou seja, também havia sempre muito esta questão da música envolvida e eu sempre me lembro de gostar de cantar. Mas eu sempre tive muitas questões em relação à autoestima e uma das coisas que eu sempre tive muitas questões foi em relação à minha voz. Ou seja, durante muito tempo eu gostava de cantar, mas eu não gostava de cantar em público. Porque eu achava que, não está, não tinha uma voz nada de especial, tinha muitas coisas a trabalhar e acabava por efetivamente não mostrar tanto a minha voz como eu até gostava. Eu, quando era pequenina, sonhei em ser cantora, portanto, claramente eu queria muito isto, mas sentia que não conseguia. Quando eu cresci, eu fui cada vez me inserindo mais e mais no mundo da música. Eu, a partir dos meus 11 anos, exato, eu entrei numa banda filarmónica, em que foi uma experiência fantástica e que eu agradeço até hoje os meus pais me terem colocado, porque foi também um grupo onde eu consegui aprender imenso sobre regras super importantes, sobre respeito, sobre entrega, sobre, lá está, este compromisso que nós criamos também com os outros e aprendi imenso e estive lá há cerca de 10 anos, foi uma época fantástica, onde o meu marido também estava nessa banda, onde eu trouxe de lá dos meus melhores amigos que levo para o resto da minha vida e foi uma experiência fantástica e só por curiosidade eu tocava saxofone alto, e portanto a música sempre esteve muito presente na minha vida. E quando eu saí desta banda filarmónica, eu saí para um outro projeto que eu já queria ter experimentado há muito tempo, que foi num coro. E então este coro eu entrei para o coro Concórdia, que é um coro aqui na zona também onde eu moro e onde eu participo ainda hoje em dia. E foi neste coro que eu percebi e que comecei a conhecer mais a minha voz. Ou seja, que eu comecei a trabalhar mais este meu instrumento que era a minha voz. E eu descobri que afinal, trabalhando este instrumento, que afinal ele tinha coisas mais interessantes do que eu pensava. E então é curioso que eu até costumo comentar isto e na altura até me debrucei sobre isto. Eu só entrei neste coro em 2019. Exato. E portanto, eu até costumo dizer que se eu talvez tivesse descoberto este meu instrumento vocal mais cedo, que eu não sei se teria ido para a psicologia. Por acaso isto é uma questão muito interessante. Mas ainda bem que foi assim. Porque eu adoro aquilo que faço e eu não gostava de ter mudado o meu trajeto por nada. E eu acho que, como eu descobri mais tarde, permite-me juntar as duas coisas, que é aquilo que eu faço hoje em dia. Eu, durante a semana, estou mais focada na área da psicologia, ao fim de semana, estou mais focada na área da música. Portanto, dá para conjugar as duas coisas, dá para eu viver as duas coisas e eu ser feliz a fazer as duas coisas. E portanto, lá está, acabei por descobrir este meu instrumento, acabei por trabalhar também muitas questões de autoestima e hoje em dia sou capaz de cantar para públicos grandes, para públicos pequenos, para quem for. Claro que ainda tenho muito nervoso miudinho, muitas questões, mas adoro cantar, é uma parte de mim, adoro fazê-lo, seja para mim, para o meu marido, seja para imensa gente, adoro fazê-lo, é algo que eu sinto efetivamente
um poder muito grande a fazê-lo. O poder do palco é gigante. É daquelas coisas que eu costumo dizer que acho que é das provas mais difíceis, porque é aterrorizador entrar num palco muitas das vezes e enfrentar multidões grandes, mas depois quando corre bem, e não é só o feedback que nós temos das pessoas, claro que é maravilhoso, e as palmas têm um poder fantástico. Portanto, quando forem apoiar artistas que vocês gostem, batam palmas com sentimento, porque acreditem que faz toda a diferença para quem está do outro lado. Mas eu acho que só o poder que nós sentimos quando acabamos uma música, quando acabamos uma performance e perceber que correu bem, eu gostei daquilo que eu fiz, é poderosíssimo. E é algo que eu gosto imenso e que não quero de todo abdicar e que gosto mesmo muito. E lá está, também a música também me fez crescer muito enquanto pessoa e trabalhar muito a minha autoestima e foi uma coisa que andou ali muito par a par. E portanto é algo que sempre esteve presente na minha vida. Acredito que vai estar presente o resto da minha vida, porque ainda por cima casei com uma pessoa que também gosta tanto ou mais de música como eu, e ainda tem um percurso na música ainda mais completo do que eu. Portanto, acredito que a música vai estar mesmo presente ao longo da nossa vida. E fico muito feliz em que assim seja. E, e é isso, acho que era isso que eu queria partilhar convosco. E olhem, para quem tiver curiosidade, eu e o meu marido neste momento temos um projeto juntos, em que temos um dueto em que animamos cerimónias, por exemplo, casamentos, batizados. Também fazemos pequenas performances fora destes dois contextos, caso assim o pretendam. E podem nos seguir nas redes sociais, nós somos o Nós Weddings, ou seja, nós de eu e ele, nós, e weddings de casamentos em inglês. Portanto, se quiserem nos procurar nas redes sociais, estejam mais que à vontade e sigam o nosso trabalho se vos fizer sentido. E é isso. Então, meus queridos, eu estou agora aqui a olhar para as perguntas e efetivamente tenho aqui mais perguntas do que eu pensava. E portanto, eu vou responder aqui de forma mais rápida, se calhar, a cada uma das perguntas e tentar não me desenvolver tanto. E portanto, vou começar aqui por exemplo, esta pergunta que é: qual é a tua viagem de sonho? Então, eu costumo dizer que tenho dois tipos de viagens de sonho. Então, uma é realista e uma, se calhar, é mais irrealista, mas que não é impossível. Uma das minhas viagens de sonho é percorrer a Itália inteira. Eu tenho uma paixão muito grande por este país, pela sua cultura, pela sua gastronomia, lá está, pela natureza que tem, pela envolvência, pela arte, que para mim Itália é isto, é arte em tudo. É na comida, nas paisagens, nos monumentos, na própria arte que eles têm no país. Portanto, Itália para mim é um país de arte. E portanto, esta é aquela que eu considero que seja o sonho mais realista, que a minha viagem de sonho não tem que ser tudo seguido, mas é percorrer no fundo a Itália toda. A minha viagem mais irrealista é fazer exatamente o mesmo, mas com outro país muito maior, com uma dimensão muito diferente, que é os Estados Unidos da América, que é a minha viagem de sonho, é conseguir percorrer o máximo de sítios nos Estados Unidos da América que eu consiga. E efetivamente é um sonho assim mais difícil, mas confesso que tenho muita curiosidade para experimentar ir a que sítios específicos e principalmente Nova Iorque. Eu vou ter que ir a Nova Iorque porque é uma paixão enorme que eu tenho pelaquela cidade por várias razões. E portanto, essa eu sei que vai acontecer eventualmente, mas a minha paixão era mesmo conseguir ir a vários estados dos Estados Unidos da América e quem sabe, esperemos que sim. E é isso. Ok, outra pergunta. Qual é a tua série favorita e porquê? Então, eu se calhar vou dizer qual é a minha série favorita de sempre e depois qual é a minha série favorita do momento. Então, a minha série favorita de sempre é o Glee. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar. Eu conheci o Glee desde muito perto da altura em que ele estreou nos Estados Unidos. Ele demorou um bocadinho a chegar a Portugal. Era um contexto diferente. Acho que estávamos em alguns em 2011, se eu não me engano, espero não estar a dizer asneiras. Portanto, em 2011 tínhamos aqui um contexto um bocadinho diferente da forma como as séries chegavam a Portugal. E, efetivamente demorou muito tempo. Eu lembro-me que vi o Glee pela primeira vez na TVI. Portanto, efetivamente demorou algum tempo a chegar cá. E eu confesso que me apaixonei. É uma série que ainda hoje em dia, eu acho que já a revi para aí umas 2 ou 3 vezes. É uma série maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Eu acho que não há série que eu vos consiga recomendar mais do que essa. Não é por acaso que está relacionado com a música, mas é muito mais do que música. O Glee é inclusividade. É percebermos e demonstrarmos que nós podemos verdadeiramente ser nós mesmos e que podemos ser amados e acolhidos por isso mesmo. É lutarmos pelos nossos sonhos. É demonstrar e combater muitos estigmas que existem na nossa sociedade. E lá está, e depois também tem muito estas questões de autoestima, que nós também falamos muito aqui, muito de amor próprio, muito de autoaceitação. Tem imensas questões sobre como esta. Tem questões
duras, em que são faladas e que são representadas, e uma das coisas que eu mais gostei era que para mim o Glee, no fundo, era aquele pequeno mundo que eu gostava e que eu achava que deveria ser um mundo real, e no fundo era um mundo que o Glee trazia cá para fora. Em 2011, só muito rapidamente para vos explicar, por exemplo, os exemplos que nós tínhamos de casais, representando, casais que pertencem à comunidade LGBTQ, são muito poucos, eram muito poucos na altura. Aliás, atrevo-me a dizer que nem me lembro assim de uma série mainstream existir algum tipo de representação assim maior. E nesta série nós tivemos casais gays, nós tivemos casais com pessoas bi, com pessoas lésbicas, com pessoas transgênero. Foi fantástico. Ou seja, esta representatividade que nós conseguimos ver na televisão graças ao Glee foi fantástica. E eu acho que eu fiquei apaixonada desde o primeiro segundo por causa disto, que é, ok, aqui está aquilo que eu sempre imaginei que deveria ser no mundo geral e que se devia ver no mundo geral, eu via naquela série. E portanto é fantástica, eu não podia recomendar mais esta série. Tem muitas nuances, tem muitos temas, e depois, lá está, isto tudo relacionado com a música. Para quem gosta de música é fantástico e, portanto, aconselho vivamente a ver esta série. Não sei se já perceberam. Neste momento, a minha série favorita é Bridgerton, e para quem me segue nas minhas redes sociais também já consegui perceber isso, porque eu tenho partilhado muito por lá, que eu tenho estado apaixonada por esta série. Também muito nos mesmos moldes, é curioso. É uma série muito romântica, é uma série que também tem o seu quê de representação de sexualidade, portanto também gosto muito dessa questão, de podermos integrar a sexualidade de uma forma bonita, não é? Aqui num romance em que também se pode explorar esta questão sem tabus, e eu gosto muito dessa forma como Bridgerton fala sobre isso também. E fora que Bridgerton fala sobre imensos temas super importantes, dinâmicas familiares, dinâmicas sociais. Gosto muito da forma como Bridgerton quase que mostra que é possível existir um mundo sem racismo, por exemplo, que existe uma mistura enorme de raças e etnias na série, e que é tudo tratado como uma normalidade que deveria ser tratado no nosso dia a dia, e não é, infelizmente. E que hoje em dia, e não querendo dar spoilers, devagarinho ainda vai cada vez mais integrando outras questões de diversidade, e que agora até já está a haver aqui uma abertura também para representatividade a nível da comunidade, que é a comunidade queer, e portanto não me quero adiantar muito, mas confesso que estou completamente apaixonada por esta série, que quando os episódios saíram, eu vi os episódios todos que saíram no mesmo dia, no shame. Agora ando a explorar o mundo dos livros da série, porque ainda não tinha lido, e também estou a gostar muito, e portanto está a ser assim uma série fantástica, e é isso. Não vou adiantar mais. Vejam, qualquer uma destas duas, vejam, recomendo imenso, sem dúvida. Ok, próxima pergunta. O que é que valorizas mais numa amizade? Eu confesso que esta pergunta também é daquelas que eu acho que tem vindo a mudar muito ao longo dos tempos, mas eu acho que hoje em dia aquilo que eu valorizo mais numa amizade é a aceitação de quem efetivamente nós somos por completo, a capacidade da pessoa de nos acolher, de nos querer ouvir, de querer nos escutar e de querer nos acolher. E muitas das vezes isto não significa dar conselhos, significa ter um ouvido e um abraço disponíveis para nos acolher e para nos dar colo quando nós mais precisamos. Diversão, porque eu acho que numa amizade também é muito importante nós conseguimos nos divertir uns com os outros, mas também a abertura para termos conversas sérias e conversas intimistas sobre tudo aquilo que temos na nossa vida. E uma coisa muito importante que eu cada vez sinto mais que é muito importante para mim e que também tento fazê-lo com os outros é a aceitação da pessoa em pleno. E esta aceitação não existir aqui nesta aceitação a cobrança. A cobrança de não estarmos tão presentes como queríamos, não conseguirmos, muitas das vezes, se calhar, manifestarmos como nós queremos, não estarmos sempre presentes para as pessoas como nós queremos. E no fundo isto para mim está integrado na aceitação, que é a pessoa consegue nos aceitar tal e qual como nós somos. E isto não significa que é quase que uma justificação para nós deixarmos de investir naquela amizade, claro que não. Mas é a pessoa conseguir compreender que nós estamos a passar por desafios e que a nossa vida cada vez é mais desafiante, cada vez é mais exigente, e aquela pessoa conseguir nos aceitar, e agora estou a pensar aqui numa conversa que tive muito específica com uma amiga, conseguir aceitar que lá está,
aquilo que nós interpretamos como as nossas prioridades na nossa vida não têm que ser as mesmas prioridades que do nosso amigo ou da nossa amiga. E que por muito duro que isso seja e por muito difícil que seja aceitar isto, que está tudo ok em não ser. E lá está, e irmos percebendo se esta pessoa nos faz sentido continuar na nossa vida. E eu cada vez valorizo mais isto numa amizade. Qualquer uma destas coisas que eu vos disse de igual forma. Cada vez mais valorizo mais as minhas amizades e sou mais seletiva nas minhas amizades. Por isso mesmo, para sentir que estou a colocar e investir a minha energia nas pessoas que me faz sentido e nas pessoas que me faz sentido ter na minha vida. E, portanto, cada vez sou mais intencional também nesse sentido. E por isso é isso mesmo. Ok, próxima pergunta. Qual o teu maior sonho? Eu confesso que esta pergunta, sempre que me fazem, é daquelas que eu paro. E que fico a olhar. Porque eu sinto que já tive muitos sonhos na minha vida e que eu ainda tenho muitos sonhos na minha vida, claramente já vos disse, não é? Que aqui há alguns. Mas quando dizem qual é o teu maior sonho, eu não tenho um grande sonho. Eu acho que o único grande sonho que eu tenho na minha vida neste momento, e não é um sonho, é um objetivo, é eu querer ser verdadeiramente feliz. E lutar por eu ser verdadeiramente feliz na minha vida. E isto não significa eu estar em estado de felicidade todos os dias constantemente. Ou estar alegre todos os dias, que isto é impossível também. Mas isto não significa que eu tenho que estar sempre feliz. Mas um dia mais tarde, eu querer olhar para a minha vida, fazer uma retrospectiva e eu dizer, eu fui feliz. Eu vivi a vida. Eu aproveitei o máximo que eu consegui. E, portanto, este é o meu grande maior sonho. Claro que eu depois tenho outros sonhos, alguns a nível profissional, alguns a nível pessoal, mesmo a nível pessoal depois tenho aqui vários tipos de sonhos e, portanto, claro que tenho aqui alguns e efetivamente quando nós deixamos de sonhar a nossa vida perde muito efetivamente a graça, não é? E acabamos por sentir que... Porque os sonhos estão muito ligados também a esta questão do propósito e quando nós deixamos de ter propósito de vida perdemos muito daquilo que somos e a nossa essência, aquilo que nos motiva todos os dias. E, portanto, eu não tenho um só sonho. Se tivesse que escolher só um, era este. Eu quero ser verdadeiramente feliz na minha vida, sem dúvida. Meus queridos, eu estava aqui a ver as perguntas e efetivamente eu vou ter que passar aqui algumas perguntas à frente. E portanto eu quero desde já, antes de responder à última, perguntar-vos se vocês estão a gostar, se estão a gostar deste episódio, destas partilhas assim mais pessoais. Lá está, eu estou a fazer isto de forma mais rápida, portanto, se vocês gostarem eu até posso trazer aquelas que sobraram e outras perguntas que vocês me queiram deixar. Portanto, se quiserem deixar nos comentários, seja que na plataforma que vocês estiverem a ver, ou mandarem uma mensagem através do Instagram com perguntas que vocês gostassem de fazer, força, porque se vocês quiserem e se vocês demonstrarem essa vontade, lá está, e eu vou perceber essa vossa vontade a fazerem-me novas perguntas ou a dizerem-me que querem uma segunda parte deste episódio ou alguma coisa do género, digam, está bem, pelas várias formas que têm para contactar comigo, porque lá está, tenho aqui algumas perguntas que não vou conseguir fazer e, portanto, se vocês me colocarem mais, eu vou trazer uma segunda parte deste episódio e, quiçá, com mais tempo, com mais calma, para vos responder até mais aprofundadamente a algumas perguntas. E, portanto, deixo aqui este desafio. Se vocês gostarem, se vocês quiserem, vamos ter então uma segunda parte e podem já começar a enviar as vossas perguntas. Podem se inspirar até neste episódio e lembrarem-se de algumas e deixarem, estejam à vontade. E fica a aguardar a saber se vocês vão ter interesse, se têm interesse ou não em fazer aqui esta segunda parte. E se tiverem, eu vou trazê-lo para breve. Ok, então, eu queria terminar com o meu lado mais profissional. E uma pergunta que me fizeram mais do que uma vez, e vou pegar aqui numa em específico, que me fizeram, que foi: o que é que te levou à psicologia e à área do casal e da sexologia? E então, à psicologia eu já falei sobre isso aqui, penso eu. Efetivamente o que me trouxe à área da psicologia é a questão de eu sempre soube que eu queria ajudar pessoas, como profissão. E lá está, eu não sabia muito bem como. Cheguei a pensar em ser médica, cheguei a pensar em ser enfermeira, cheguei a pensar em ser assistente social, porque lá está, ajudar pessoas existem várias vertentes, e não são só estas, existem várias vertentes de ajudarmos pessoas. Mas eu percebi que qualquer uma destas três, por exemplo, exemplos que eu dei, tinha desafios que eu sabia que, como pessoa, tocavam em limites meus. E, portanto, está tudo certo em nós sabermos estes limites, em nós sabermos o que é que não nos faz sentido de acordo da forma como nós somos enquanto pessoa. E eu percebi que não fazia sentido aqui algumas destas hipóteses. E, portanto, coloquei estas hipóteses de lado
apesar de ter concorrido para serviço social como uma das minhas opções na faculdade e ter entrado, aliás, na primeira fase do meu percurso profissional, eu entrei em serviço social na primeira fase das candidaturas à faculdade, mas decidi não me inscrever por causa desta questão, precisamente, e porque tinha aqui uma esperança que ia entrar em psicologia na segunda fase e entrei, efetivamente. E portanto, o que me trouxe da psicologia, eu já vos falei sobre isto, é efetivamente esta questão de eu querer ajudar pessoas e ter encontrado na psicologia esta forma de o fazer através de algo que eu sempre gostei tanto, que é através do diálogo, através do escutar, através do devolver, através do acolher. E eu percebi que é possível fazer isto desta forma. E então nunca mais me fez sentido trabalhar noutra área, noutra profissão, pelo menos para já. E então daí ter chegado aqui à psicologia. E depois dentro da psicologia eu sempre tive um bichinho muito grande pela área do casal. Eu sempre tive muita curiosidade em relação a esta área específica, porque a dia do casal, o sistema do casal é uma coisa que me fascina. É uma coisa que eu acho que é fantástica, porque nós temos muitas relações na nossa vida, sem dúvida. Mas eu acho que uma relação amorosa, e seja ela, tenha ela a forma que tiver, e lá está a composição e a construção que ela tiver, eu acho que é das relações mais desafiantes que nós temos. Porque juntam-se duas pessoas completamente diferentes, que muitas vezes não têm nada em comum, ou podem ter muito em comum, mas que são de mundos completamente diferentes. E que estão aqui duas pessoas que, de forma muito intencional, querem se juntar, querem criar uma aliança e um compromisso tão grande que pode durar uma vida, se assim o entenderem, e que isto implica uma adaptação gigante, constante, cheia de desafios individuais e em casal, e que eu acho que é fascinante a capacidade que nós temos de nos conseguir quase que moldar, não é? Uns aos outros, para fazer com que isto corra bem e que isto dê certo. E efetivamente eu acho que isto é fascinante. Acho que é das relações mais difíceis, não é difíceis, desculpem. Acho que é das relações mais desafiadoras que existem na vida de um ser humano e das de maior compromisso de várias formas. Um, Lá está, não desfazendo aqui nas familiares, nas de amizade, mas a questão é, meus queridos, as familiares, nós sabemos que temos um grande peso da parte genética, da parte de já termos vivido com aquelas pessoas desde o início da nossa vida, do contexto familiar, temos aqui vários laços de formas diferentes que nos ligam, e não significa que seja mais fácil de todo, mas que já tem aqui umas outras bases que suportam. As amizades são relações super importantes e que estão muito presentes na nossa vida, mas lá está, não são daquele tipo de amizades que muitas das vezes não são daqueles tipos de relações que nós começamos o dia com aquela pessoa e acabamos o dia com aquela pessoa. Claro que há amigos que vivem juntos e têm este tipo de relação muito próxima, mas este é o tipo de relação que nós acordamos com esta pessoa, que nós adormecemos com esta pessoa, que nós partilhamos todo um dia com esta pessoa, nós partilhamos uma vida com esta pessoa, nós partilhamos o nosso espaço interior e exterior com esta pessoa, nós partilhamos a intimidade e a sexualidade, muitas das vezes, algumas pessoas não, com esta pessoa. É uma partilha gigantesca, vários tipos de partilhas que nós não temos noutras relações. E portanto eu podia estar aqui muito tempo a falar sobre isso, mas era por isto que eu vos queria dizer que cheguei aqui a esta curiosidade gigante em relação ao casal e portanto, sem dúvida que foi sempre das minhas vontades querer explorar muito isto. E o meu fascínio pelo amor, já perceberam, não é? Que eu tenho aqui um fascínio gigante pelo amor. E portanto, sempre foi algo que eu sabia que queria ter na minha vida. Tenho hoje em dia, felizmente, trabalho com muitos casais maravilhosos, com muitas pessoas que vêm trabalhar individualmente, mas que também querem trabalhar as questões de casal e as questões de relação, e portanto posso trabalhar com estas questões de casal de várias formas diferentes. E tenho essa sorte e essa bênção de poder fazer isso todos os dias. E por fim, a área da sexologia. A área da sexologia veio porque, lá está, eu podia estar aqui imenso tempo a falar sobre isto. Eu nasci e cresci numa casa em que certos assuntos em relação à sexualidade eram falados abertamente como outros assuntos quaisquer na nossa vida. Eu sempre soube como é que funcionava um aparelho reprodutor feminino, sempre soube como é que funcionava um aparelho reprodutor masculino, sempre soube como é que era um órgão feminino e masculino sexual, sempre soube como é que eram feitos os bebés, obviamente sempre adaptado à minha idade e da forma que eu conseguiria entender. E portanto sempre soube estas coisas, sempre percebi a importância de eu saber estas coisas, e para mim isto sempre foi aquilo que era suposto, que era normal.
A questão foi quando eu vim para o mundo real e para o mundo fora da minha casa e eu perceber que muitas das vezes, todas estas questões que eu acabei de dizer que sabia, haviam pessoas com idade muito mais acima da minha que não sabiam. E que havia um desconhecimento gigante. Que havia, lá está, aqui um estigma gigante em relação a este assunto. Que existe muito pudor em falar sobre certas coisas. Fora falar na sexualidade. Noutras questões, como a identidade de género, como a orientação sexual, como a expressão sexual, como a expressão de identidade, tantas outras questões nós podemos estar aqui a falar, não só na sexualidade como sexo, como ato sexual, mas também a nossa sexualidade enquanto humanos e seres humanos. Portanto, a sexualidade é uma coisa